Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais um programa inédito. E esse nós vamos falar sobre a geriatria do século XXI. Quais são os avanços, o que tem de mais moderno? Ela é médica, geriatra e especializada em cuidados paliativos, é assim que falamos? Sim. Pelo Sírio-Libanês. E nós vamos aprender como nós podemos ter longevidade e bem-estar com a nossa querida doutora Carolina Belardi. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós vamos falar hoje, então, sobre envelhecimento, mas envelhecimento saudável, porque a expectativa de vida que nós estamos tendo é maior. Uhum. Mas a qualidade de vida tem acompanhado? Como é que está o envelhecimento? Foi uma pergunta com uma afirmação, né? Que de fato não tá, né? Então, assim, a gente sabe que assim, o Brasil já envelheceu, né? Então, assim, o Brasil, o ano que vem, é o 6º país no maior número de idosos. 6º país. Do mundo, isso. E assim, em 2030, vão ter mais idosos do que pessoas entre 1 e 14 anos. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que olhar e se espantar e olhar para isso com muita atenção. Porque daqui a pouco não vai ter mais quem cuide de quem, né? Então, eu digo que, assim, envelhecer com saúde e com autonomia hoje é assim, não é luxo, é uma necessidade mesmo, né? Então, a gente precisa dobrar nossa atenção para a nossa saúde, para a promoção de saúde, para a gente envelhecer com qualidade. Porque o que eu digo, não adianta a gente viver muitos anos, né? Os pacientes, eu quero viver 100, eu quero viver... Outro dia num congresso eu fui, eles perguntaram, quem quer aqui viver até os 100 anos? Eu fiquei assim, levanto... Depende. Então não é a idade, né? E isso a gente também fala muito na geriatria. Enquanto você tem qualidade de vida, quando você é autônomo, ou seja, você decide por si, e quando você é independente, que é quando você consegue fazer as suas coisas sozinho, né? Certo. E no Brasil, assim, na maioria, assim, no mundo, as pessoas têm dificuldade, assim, não envelhecem bem, mas especialmente nos países como o Brasil e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, assim, a gente vive mal e envelhece mal e, de fato, morre mal depois, né? Em cuidados paliativos a gente vê isso. Sim. E nos países que são desenvolvidos, que as pessoas têm mais educação e promovem saúde, têm esse autocuidado, as pessoas vivem melhor, envelhecem melhor e têm um final de vida melhor, né? Então, assim, é uma urgência a gente olhar para promoção de saúde e ter um envelhecimento ativo e funcional. Isso não é luxo, como eu falei, é necessidade. Então, 2030, se a gente não se preparar e a gente não cuidar da nossa vida, sim, provavelmente, talvez, não vamos ter quem vai cuidar da gente, porque está invertendo a quantidade. Não acho que é provavelmente, eu acho que é um fato. É um fato. Né? Então, a curva está mostrando que vai ser um fato. A curva já está mostrando. Então, e hoje eu já vejo isso. Então, hoje no consultório eu tenho idosos que levam pais idosos. Então, assim, idoso por definição, então, há 60 anos é um idoso. Tá. Então, só que um paciente de 60 hoje tem os pais com 80, com 90, com 100, ou tem paciente de 70 que leva um pai com 100. Então, são idosos cuidando de grandes idosos, mais de 85 anos. Só que vai chegar um momento... Só que esses idosos hoje, a maioria, não dá pra gente generalizar, eu não consigo te falar um número, sim, mas assim... Eles não estão bem fisicamente, então já estão perdendo mobilidade, não tem uma independência, né, ideal, né? Então, quando chegar no nosso momento, então assim, hoje eu tenho 43, então assim... Estou com 45. Pronto, então assim, agora é a hora. Então assim, quando que tem que ir no geriatra? Mais cedo possível, porque eu não estou olhando para o meu corpo, para o meu envelhecimento agora. Eu consigo olhar daqui 10, daqui 20... Então, um paciente no consultório chega com 60, ótimo, funcional, ativo, não tem nada. Mas ele não vai, não vou, porque também existe um preconceito. Então, né? Então... eu gosto muito de uma frase que antecipação é poder, reação é fraqueza. Sim. Então, se eu consigo agora ver que lá na frente eu estou envelhecendo e que existe um dado demográfico, né? Geográfico, demográfico, né? Que é quando você vai vendo os dados da população. E está projetando que
eu preciso ter mais autonomia como idoso porque está invertendo isso. Então eu preciso fazer coisas agora. Sim. Então quando que é que eu já procuro um geriatra? Quando que as pessoas de casa já podem procurar a especialidade de geriatria? É só quando tem 70, 80 anos ou isso é antes? Como que ficou? Não existe um guideline, um protocolo em nenhum lugar. Tá. Mas a minha orientação é com 40. Por que 40? Porque com 40 é um marco, assim, e a gente começa a ver que começam, assim, umas alterações fisiológicas do envelhecimento. Sim. Que a gente chama assim, uma senescência. Então, a adolescência é uma fase senescente. Então, não é doença, mas vão acontecer algumas coisas lentamente. Termo é senescência. Sim. É quando começa a ficar mais senil, mais velho. Sim. Diferente de senilidade, que é doença. Mas a senescência é um processo natural do envelhecimento. Tá. Que também, acho que vale um parênteses, as pessoas, existe um preconceito e as pessoas não querem mais envelhecer, né? Então, assim, não querem, não aceitam o processo e isso é inexorável, isso faz parte da vida e graças a Deus a gente está envelhecendo, né? A geriatria do século XXI é uma geriatria, então, mais de autoconsciência e de autocuidado, prevenindo problemas no futuro. Sim. Então, faz-se necessário que a gente tenha já uma preparação já a partir dos 40 anos para poder ter uma longevidade, um bem-estar e ter uma qualidade de vida. Sim, né? E isso é o que se propõe no mundo. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde decretou que, assim, de 2021 a 2030 é a década do envelhecimento saudável. Então, assim, o incentivo a se ter programas de atendimento para promoção de saúde é cada vez maior, porque isso é uma urgência. De saúde pública, de saúde, porque senão as pessoas vão envelhecer mal e não vai ter quem cuide de quem. Então, assim, é uma obrigatoriedade envelhecer com saúde. Entendi. Então vamos para o assunto prático, porque a gente já percebeu que o assunto é sério, né? E é uma questão que a gente pode se precaver no futuro. Sim. O que a gente pode fazer hoje, a partir dos 40 anos? E quem também já é idoso, que ele pode ter de hábitos saudáveis, de alimentação? Qual é a recomendação que a geriatria do século XXI, a doutora Carolina, recomenda aos seus pacientes e para a gente também, porque eu tenho 45 e eu quero ter uma vida longeva e saudável. Sim. O que eu posso fazer hoje para eu poder ter qualidade de vida lá na frente? 3 coisas, são várias, eu vou falar as outras também, mas 3 coisas são fundamentais. Tá. Fala para o pessoal que está em casa para a gente poder, e eu também vou fazer. Então, assim, dieta, então, assim, alimentação. Então, assim, alimentação é remédio. Então, assim, o que a gente come tem relação direta com a nossa saúde, né? Então, assim, ela previne doença cardiovascular, ajuda a saúde cerebral. Então, assim, não tem a menor dúvida quanto a isso. Movimento, então assim, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, assim, é um tripé: dieta, movimento, no caso atividade física, e depois a gente fala como e qual atividade física. Tá. E sono. Então, assim, o sono é muito importante. A qualidade do sono é para várias coisas, para consolidação de memória, para saúde mental, para o metabolismo, para tudo, né? Tá. E quais outras coisas que eu penso daí nas blue zones, que é os lugares que se envelhece com mais qualidade? Então, assim, a gente precisa de espiritualidade. Então, independente da sua religião, né? Então, assim, você cultivar a sua espiritualidade. A pessoa que tem um senso de pertencimento, então, assim, quem pertence a um ambiente, isso faz muita diferença no processo de envelhecimento, né? O cultivar a saúde mental, o cuidar da saúde mental, então assim, isso, e a gente sabe hoje o quanto o boom de doenças mentais e de depressão e ansiedade, né? São várias coisas que você... Mas deixa eu recapitular para você que está em casa. Então, primeiro ali, você falou um pouco das 3 pilares. Alimentação, movimentar-se, e aí depois a gente vai falar qual é o melhor exercício, e sono. Sim. Depois, blue zones. O que são essas blue zones que você mencionou e falou sobre pertencimento, espiritualidade, algumas coisas desse tipo? Isso aí, geralmente, a gente não aborda tanto, né? A gente olha só o paciente por questão física, né? Sim. Tá doendo o joelho, vamos cuidar do joelho. Ah, essa carótida tá meio estreita, com cálcio aqui, calcificando, vamos... Mas agora você falou um outro tema, que tem a ver com o século XXI da geriatria. Sim. Fala um pouquinho sobre essas blue zones para nós. E são 5 regiões no mundo que foram estudadas
onde as pessoas vivem por mais tempo, então são pessoas longevas, centenárias, e com muita qualidade de vida. E o que elas têm em comum? Peraí, você só vai contar depois do intervalo, porque nós vamos para um break e nós vamos querer saber sobre essas blusones. Tá bom. A doutora já vai contar pra gente já. Já voltamos. E voltamos com o Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, estamos falando sobre a geriatria do século XXI. Doutora Carolina Belardo, nós estamos falando sobre as blusones, né? E ali a gente descobriu que tinha pessoas mais longevas e tinha uma qualidade de vida muito boa. E aí me fala sobre o que eles faziam, quais eram os hábitos e onde que era essa região, para a gente poder também se inspirar e poder copiar disso, né? Sim. Assim, foram estudadas essas 5 cidades no mundo, né? Então, assim, na Itália é Sardenha, uma cidadezinha pequena na Grécia, Okinawa no Japão, que foi uma grande população e tem vários estudos, inclusive depois, né, dessa população. 5 regiões no total. Enfim, me fugiu nesse momento. E essas pessoas longevas que a gente diz são mais de 90 e muitos centenários, né? Então mais de 100 anos. Além do tripé que a gente conversou, de ser pessoas que se alimentam bem, que fazem atividade física, que se movimentam e que dormem bem, elas têm uma coisa que é muito importante, que é o propósito delas é muito conhecido. Então são pessoas que entenderam o sentido da vida e têm um propósito para continuar, que é o que faz a gente querer continuar e querer cuidar da nossa saúde, né? Outra coisa é a espiritualidade. Então, assim, independente da religião, a gente ter uma espiritualidade, cultivar a nossa espiritualidade, a nossa crença, isso faz diferença. E hoje em dia tem até estudos mostrando, né, que pessoas que têm fé vivem mais do que pessoas que não têm fé e vivem melhor, né, independente da religião. Sério? Outra coisa que meditação, que não tá, que é importante a gente falar, que também tem relação direta com o envelhecimento saudável. E uma observação na alimentação das pessoas das blusons é que, assim, além de ser uma alimentação que eles de fato comem mais comidas vegetais, então assim, eles plantam e comem, estão em comunidade, se ajudam, eles comem 80% e ficam satisfeitos. Então assim, não come até ficar cheio, ou não, vou comer até acabar meu... Não, é assim, ó, não tô ainda satisfeito, vou parar aqui. Então, assim, isso também faz diferença. Então, assim, isso foi o que eles encontraram nessa população. Então, me ajuda, você de casa aí que você se perdeu, eu também quero recapitular. Então, é propósito, a pessoa descobre por que ela está aqui na Terra, por que ela está fazendo isso. É propósito de vida. Sim. Eu trabalho muito isso na minha empresa, na minha vida tenho, a minha empresa, a minha família também, a gente trabalha propósito das pessoas. Não sabia que isso tinha a ver com a longevidade. Eu pensava só como uma missão de vida, uma coisa mais tem a ver. Depois espiritualidade, né? Você falou sobre a pessoa ter as pessoas que têm fé vivem mais. Sim. Certo? Depois você falou sobre mais uma coisa de meditação. De meditação. Meditação. Eu hoje faço mindfulness, né? Sim, maravilhoso. Eu amo, e também existe uma das coisas que eu aprendi recentemente sobre crença. Quando a gente forma uma crença, é quando a gente sente na pele, sente a sensação, tem um significado e um sentimento. Sim. Aí você formou uma crença. Então, por exemplo, a gente vai fugir um pouquinho, mas, por exemplo, meu pai me batia, vamos supor, né? Batia muito feio, espancava. Tô dando exemplo, tá? Exemplo. Então eu senti na pele. Aí, sentimento daquilo, puxa, eu não presto, né? Tenho raiva do meu pai. E o significado, família é um lugar perigoso, meu pai me odeia, entende? Aí quando você formou essas 3 coisas, você criou uma crença. Então, na meditação e o processamento de memória, eu aprendi também sobre a importância disso. Mas voltando, então é propósito, espiritualidade, meditação e alimentação. Eles plantavam, né? Sim. Eles comiam coisas mais, não tanto industrializadas, processadas, né? Eles tinham o hábito de plantar e colher ali. Sim. E comiam até 80%, tipo, não chegava, vou comer o prato mundo inteiro. Vai acabar. Né? Você come e você para antes de estar totalmente satisfeito. E aí percebeu-se que essas pessoas... E o movimento. Que o movimento, que eles não o sono e alimentação, movimento e sono que você falou no primeiro bloco. E nessas regiões, assim, são longevos, assim, às vezes muito centenários. Então, quando a gente fala movimento...
não necessariamente eles têm academia lá e fazem musculação e fazem, que é o que hoje a gente fala, não, precisa ir, precisa, mas porque eles viveram uma vida, entende? Então, assim, é uma história de vida de autocuidado. Então, a vida inteira eles tiveram esses hábitos saudáveis, né? Então, assim, a pessoa... por isso é tão importante, quanto mais cedo você conseguir mudar o seu hábito, melhor. Então, assim, eles têm um estilo de vida saudável que não tem como. Sim. Então, assim, não tem como envelhecer mal se você tiver um estilo de vida saudável. Só que o mais difícil de mudar é hábito. Então, assim, é muito fácil a gente dar uma medicação, é muito fácil a gente, tá hipertenso, toma isso. Tá? Agora, quem é o hipertenso que quer olhar para si e quer perder peso, e quer dormir melhor, e quer fazer meditação. Sal, comer coisas mais saudáveis. E não precisa da medicação. Mas hoje em dia é tudo tão assim, rápido e mediatista, precisa. Né? Então tem isso, toma isso, tem isso, toma isso. Mas se a gente parar e pensar, para você ter saúde, é isso, é essa consciência, é essa mudança, esse autocuidado, mas é difícil. É difícil, né? É desafiador, porque assim. São uma sequência de micro hábitos todo dia, né, que vai formar no dia, tipo, vamos dizer assim, uma conta corrente positiva da longevidade, e você tem que fazer isso por um longo período, e quanto mais cedo, melhor. Sim. Então, na realidade, o que a gente quer, quando eu criei o programa aqui, né, junto com o diretor Johnny, aliás, Johnny, obrigado da confiança, era realmente levar propósito para as pessoas, levar conteúdo relevante que trouxesse e agregasse valor. Uhum. Então, você que está vendo aí a doutora Carolina, o programa nosso, trabalhar esses 3 pilares, alimentação, dormir bem e movimentar, isso como hábito diário. Propósito, espiritualidade, né? Trabalhar a gratidão também, né? Sim. A gente às vezes olha só o que falta, o que não tem, o que não tá bom, reclama. A gente vê tanta coisa boa, né? Às vezes a gente perde, sem querer quebrou um braço, né? Vê aqui, olha, puxa, agora eu consigo fazer de novo, a gente começa a ter gratidão, ou um dia o carro quebrou, você ficou sem carro, aí você começa a agradecer o carro, mas só quando tem a falta, quando tem a dor, né? Sim. Trabalhar a espiritualidade, a gratidão e meditação, procurar comer bem, né, produtos. Se tiver, aliás, eu ouvi uma reportagem uma vez, que um pedacinho pequeno de terra dá para fazer uma horta linda. E dá para você fazer até horta vertical. Então dá para você ter em casa algumas coisas para você... Sim. Trabalhar e comer, não precisa comer, né? Sim. Vai lá, tem por quilo e tem por pessoa. Sim. Aí o dia que é por pessoa, sai do tamanho de um baiacu. Sim. E aquilo, comer até 80%. Entendendo que a alimentação é remédio. Saiu recente um estudo na American Heart Association, tá lá, Food is Medicine. E é mesmo. Então, assim, o que você come tem relação direta. Sim. E, assim, hoje o consumo de ultraprocessados, assim, é absurdo. Então, a pessoa, mas o que eu vou comer? Eu falo, olha, você vai comer o que vem de Deus, o que veio da terra, o que veio... Então, você vai à feira, você vai ao supermercado na parte de verdura e de legumes e de frutas. E tudo que é pacote não é bom, né? Agora, a gente tem que ter essa consciência. E, doutora Carolina, a gente vive num país tão abençoado, né, de variedade de alimentos, né? Sim. E a gente tem produtores locais, feiras locais. Sim. Você consegue comprar bom e barato. Eu hoje tenho o privilégio de morar num condomínio. Condomínio, todas as terças-feiras à noite, vai lá à feira, dentro do condomínio. A fruta está lá na minha frente, a verdura está lá na frente. Então... muitas vezes a gente tem que ter essa consciência, né? Então, o objetivo do programa da Geriatria do Século XXI é trazer essa consciência, trazer esse cuidado, esse olhar para você e prestar atenção já. Então, a partir dos 40 anos já existe uma queda no corpo. E aí, a gente também percebe isso nos ossos, músculos. Sim. E como que a gente pode se prevenir? Porque posso estar errado, mas uma das principais causas de morte em idoso é sarcopenia, que é a perda do músculo. Estou certo? Sim. Então, o que a gente pode fazer entre os movimentos, que é uma das recomendações da doutora e da Geriatria do Século XXI, quais movimentos ou exercícios seriam importantes para eu fortalecer meus músculos e ossos, respeitando a consistência de cada um, né? Sim. Como você bem falou, então a gente perde massa óssea e massa muscular. Então, todos os dias, a partir dos 40, então assim, 40, você perde todo dia massa óssea e muscular. Então assim, você acordou, você foi para academia, você fez musculação. À noite, você perdeu. Então assim, a gente
vive perdendo. Então, o que é importante entender é que a gente começa a fazer para manter a qualidade e a densidade do osso e da massa muscular. Sim. E mulheres perdem ainda mais do que homens. Mulheres depois têm a menopausa. Então, assim, é uma necessidade, de novo, não é luxo fazer musculação. Então, assim, é uma necessidade para a gente precisar ter músculo e saúde óssea. Porque senão a gente vai evoluir com osteoporose. A osteoporose, a gente sabe os riscos de fraturas e quedas, ou quedas e fraturas, Sim. que são bastante comuns depois, com uma idade maior. Então, é muito importante fazer atividade física. A atividade física, eu digo que não tem uma receita, né? Então, é importante a gente individualizar e a gente conhecer o paciente, porque o que é bom para mim não é para o outro. E é importante cada um conhecer uma atividade que te dê prazer, que escolher um esporte para chamar de seu, eu falo. Escolher um esporte para chamar de seu. Igual escolher um médico para chamar de seu, escolher um esporte para chamar de seu. Que legal, gostei dessa frase. Por quê? Porque é uma coisa que você vai fazer na sua rotina. Sim. Do mesmo jeito que você se alimenta, você dorme, você faz atividade física. Agora, a musculação não tem muita opção. Ao meu ver, assim, ela tem que estar... Tem que estar inclusa nesse rol de exercício aí, nesse... Sim, e o que eu falo? Eles falam, mas eu não gosto de musculação. Eu falo, bom, como adulto e consciente, tem coisas que a gente não gosta e que a gente tem que fazer. Exatamente. Então, assim, é uma autorresponsabilização do cuidado e saber que se a gente fizer, a gente vai envelhecer melhor. Quem não fizer... assim, não há dúvida que se você não fizer, você vai ter dificuldade de andar, você vai ter dificuldade para levantar de uma cadeira. A conta vai chegar. Conta vai chegar. E que ela chega no saldo positivo e não no negativo. Sim. Pessoal, não parece, mas o programa chegou ao final. Você é uma pessoa encantadora, tô falando Obrigada. Sério, vou falar como pessoa, porque quando a gente traz o médico, a gente traz aí meio ser humano por trás do médico. Sim. E sua abordagem no paciente que eu senti é um 360. Sim. E dá para perceber que os cuidados paliativos, existe ali também em você um propósito, Sim. que é realmente trazer essa consciência no programa, mas também aos seus pacientes. E foi muito gostoso o papo, foi natural, muito gostoso. Sim. Doutora Carolina Belardo, muito obrigado da sua presença, não parece o tempo voou. Venha outras vezes, foi um prazer. Você que é em casa está envelhecendo a partir dos 40, você que talvez não está fazendo os seus exercícios, leve esse momento de reflexão. Pensa no que a doutora falou, no que é a geriatria do século XXI e cria um propósito, cria as alternativas que foram mencionadas aqui para você ter uma vida longeva e ser feliz com você e sua família. Sim. Gente, um beijo no coração de vocês, obrigado doutora Carolina e até a próxima, no próximo episódio.